Cleveland, Ohio. Em 1879, essa metrópole do meio-oeste tornou-se a primeira cidade do mundo a ser iluminada por postes elétricos. Mas um tipo diferente de inovação é celebrado aqui, no Museu Dietrich de História da Medicina. Em exposição estão um desfibrilador dos anos 1940, uma mesa de raio-x de 1927 e uma bomba usada para tratar a tuberculose. Mas entre esses aparelhos complexos está um objeto bastante simples. Tem 30 centímetros de comprimento, mas com um diâmetro bem pequeno. É oco, mais estreito em uma ponta do que na outra. E feito de uma substância vermelha de borracha. Parece até que é de outra época. Esse modesto tubo de borracha está ligado a um experimento que desafiou a morte e que mudou a medicina para sempre. Essa é a história de um médico jovem e corajoso que arriscou a vida em prol da ciência. 1929, Alemanha. O Dr. Werner Forssmann é um cirurgião brilhante que trabalha em um pequeno hospital nos arredores de Berlim. O Forssmann era um homem ambicioso, 25 anos, ousado, talvez destemido. Ele queria fazer uma coisa que nunca tinha sido feita. E ele acha que sabe como. O médico quer resolver um dos problemas mais importantes da medicina: como tratar com sucesso a doença cardíaca. Na época, a cirurgia de peito aberto é impossível e os médicos não têm como administrar com êxito a medicação diretamente no órgão. Os médicos não sabiam direito como chegar ao coração sem matar o paciente. Mas Forssmann tem uma ideia que poderá revolucionar a cardiologia. Ele acha que pode inserir um fino tubo de borracha chamado catéter, como o que tem no Museu Dietrich de História da Medicina, no braço do paciente e passá-lo por uma veia até chegar ao coração. Ele estava totalmente convencido de que isso daria certo. Forssmann pede permissão a seus superiores para tentar o procedimento em um paciente vivo, mas ela é categoricamente negada. Ele estava proibido de tentar esse experimento. Seus superiores estavam convencidos de que ele iria matar alguém. Ele iria abrir uma veia e alguém iria sangrar até a morte. Forssmann é informado de que, se for adiante com seu experimento, perderá o emprego. E quando os rumores dessa ideia radical se espalham pelo hospital, o jovem médico é ridicularizado pelos colegas. No entanto, Forssmann se recusa a recuar. Então ele propõe uma maneira heterodoxa de testar sua ideia. O Forssmann precisava encontrar alguém para fazer sua experiência. E tinha uma pessoa em mente. Ele próprio. Forssmann chama uma enfermeira cirúrgica para ajudar e começa a colocar o plano ousado em prática. Ele vai executar o procedimento e depois fazer uma radiografia para provar que o catéter de borracha foi até o coração. O médico calcula que serão necessários 58 centímetros de tubo. Poderia ser o dia mais importante na vida do Forssmann. Ou talvez o último. A enfermeira fica de prontidão enquanto Forssmann injeta em si mesmo um anestésico local. Ele faz uma incisão no braço esquerdo. Depois insere cuidadosamente o tubo na veia. Ele não sentiu dor, apenas uma sensação de calor à medida que o tubo chegava mais perto do coração dele. Durante vários minutos agonizantes, ele passa o tubo através de seu corpo. E quando desconfia que chegou ao coração, ele sai andando da sala de cirurgia e se dirige para a sala de imagens. Para convencer as pessoas de que dava certo, ele precisava provar. Mas quando ele chega, tem um médico em seu caminho. O que você está fazendo? Tinha outro médico lá. O médico conhecia o Forssmann e entendeu na mesma hora o que ele estava tentando fazer. Tira isso. Para a decepção de Forssmann, o colega se recusa a deixá-lo fazer um raio-x. O Forssmann percebeu Mas o que é esse isso? poderia ser o fim de todo o seu experimento. Será que todos os esforços de Forssmann foram em vão? É 1929 na Alemanha. Um cirurgião cardíaco chamado Dr. Werner Forssmann apresentou uma hipótese revolucionária: a de que um catéter inserido no braço de um paciente pode chegar até o coração. Mas seus colegas ridicularizam a ideia.
E para provar que estão errados, ele vai realizar o procedimento experimental em si mesmo. Tendo inserido o catéter com sucesso até o próprio coração, Forsman precisa fazer um raio-x para provar isso. Mas quando ele chega, tem um médico em seu caminho. Tira isso! Desesperado para deter Forsman, o médico parte para cima dele. O Forsman não podia deixar isso acabar com o experimento. Então fez a única coisa que poderia fazer naquela circunstância. Forsman reage. Finalmente, ele domina o colega e finaliza o experimento. Ele se deitou na mesa de raio-x e tiraram provas fotográficas de que ele tinha realmente colocado um catéter no próprio coração. Forsman fica extasiado. Ele fez o que todo mundo disse que era impossível, o que as pessoas consideravam uma tentativa insana. A notícia sobre a experiência bem-sucedida do médico se espalha por toda a comunidade médica. Pelo resto de sua carreira, Forsman continua desenvolvendo e aperfeiçoando o procedimento. Seus estudos acabam levando a tratamentos para problemas graves, como ataque cardíaco e batimentos cardíacos irregulares. E em 1956, o Dr. Werner Forsman ganha o Prêmio Nobel por seus avanços no campo da medicina. Com o risco que correu e essa ousadia aos 25 anos, o Forsman mudou para sempre a forma como tratamos o coração.